Olá pessoal, hoje nós vamos falar de histologia do sistema nervoso. Hoje nós vamos conhecer algumas células importantes para o sistema nervoso e importantes para a transmissão do impulso elétrico, para a geração e transmissão desse impulso elétrico. Então, pessoal, basicamente nós temos dois grupos de células que fazem parte do sistema nervoso. Os neurônios, que farão parte da nossa discussão logo, e as células da glia. Bom, os neurônios a gente fala sobre eles daqui a pouquinho, porque eu vou trazer para a gente agora as células da glia. As células da glia são inúmeras, são muitas, e elas têm a função de auxiliar em parte o sistema nervoso, a célula neurônio, que faz parte do nosso sistema nervoso, mas elas têm grandes funções, elas desempenham grandes funções. Por exemplo, eu trouxe algumas aqui para vocês. Aqui você consegue ver 3 células conhecidas como astrócitos. Na verdade, são representações da mesma célula. Os astrócitos são as maiores células. Elas possuem um núcleo central e esférico, como você pode ver nessa representação aqui. Tem como função a sustentação e a nutrição, pois suas ramificações se ligam a capilares sanguíneos, fazendo o transporte do oxigênio e transporte do nutriente entre células. Então, essas células daqui são as grandes responsáveis por ajudar na sustentação e na nutrição do sistema nervoso como um todo. Bom, eu tenho as micróglias. As micróglias, que estão representadas aqui, nessa célula simples aqui, elas apresentam um corpo mais alongado e pequeno, com um núcleo também alongado e denso. São células macrofágicas. O que significa isso? São células especializadas em digestão e destruição de qualquer patógeno que entre ali no meu sistema nervoso. Então, ela é responsável pela fagocitose de corpos estranhos e restos celulares, ok? Bom, micróglia. Eu também tenho aqui uma outra micróglia sendo representada, uma micróglia um pouquinho maior. Bom, eu também tenho o oligodendrócito, ele está representado em verdinho aqui em cima. Os oligodendrócitos são caracterizados por apresentar poucos e curtos prolongamentos celulares. Produzem a mielina do sistema nervoso central. A gente já vai falar o que é essa mielina, porque ela é muito importante no funcionamento do neurônio. Agora, se eu estiver falando do sistema nervoso periférico, essa função é exercida por uma outra célula chamada de célula de Schwann, que não está representada aqui, ok? Bem, compreendido como as células da glia funcionam, eu preciso retornar aqui ao meu neurônio, que é a célula que a gente vai gastar um pouco mais de tempo para conversar. Bom, ele tem esses prolongamentos na região mais superior, mais próxima ao núcleo da célula. Esses prolongamentos, eles são conhecidos como dendritos. Bom, os dendritos são grandes estruturas responsáveis por perceber qualquer informação. Então, os dendritos são os primeiros a serem utilizados para captar a informação que vai gerar um impulso elétrico mais à frente, para que o neurônio possa enviar a informação para o sistema nervoso central, se for um neurônio de superfície de pele, por exemplo. Eu tenho, próximo então, preso a esses dendritos, eu tenho o corpo celular. Bom, o corpo celular nada mais é do que a região que contém todas as organelas dessa célula. As organelas que vão manter a vida da própria célula, o funcionamento básico da própria célula, e é exatamente aí que eu encontro o núcleo. E para finalizar, essa última partezinha aqui, ela é conhecida como axônio. Bom, o axônio, ele tem algumas funções importantes, mas a principal função é conduzir a informação através do neurônio e levar essa informação para outro neurônio ou para outra estrutura. Bom, a gente precisa ver um pouco melhor esse axônio porque ele é bem importante para a gente. Então, só um minuto. Bom, aqui está, vou botar até na mesma forma que a gente estava usando na figura anterior, aqui está o nosso axônio, certo? Então, o nosso axônio, ele é formado por algumas estruturas. E aqui eu coloco para vocês as duas estruturas que fazem parte desse meu axônio. Eu tenho a bainha de mielina
e eu tenho o nódulo de Ranvier. Bom, a bainha de mielina, ela é formada por essas pequenas célulazinhas, essas pequenas estruturas presas ao meu axônio. E entre as bainhas de mielina existe um espaço. Esse espaço ele é conhecido como nó ou nódulo de Ranvier. Bom, para que serve a bainha de mielina? Lembra lá, os seus dendritos são responsáveis por perceber substâncias, perceber toque, perceber informação. No momento em que ele percebe essa informação, ele gera um disparo elétrico. Esse disparo elétrico vai percorrer dendritos, atravessa o corpo celular e chega ao axônio. Ao chegar ao axônio, a primeira coisa que ele vai encontrar é uma bainha de mielina. Bainhas de mielina são estruturas que servem como isolante elétrico. Ora bolas, isolante elétrico, por que eu teria um isolante elétrico em uma célula que transfere a informação através de eletricidade? Justamente para aumentar a velocidade desse disparo, desse disparo elétrico. Toda vez que ela chega a uma bainha de mielina, ela precisa vencer essa resistência. Então, ela salta de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. E toda vez que ela salta de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, ela aumenta a sua velocidade. E aqui chega um fenômeno conhecido como impulso saltatório. Então, essas setinhas em vermelho nada mais são do que impulsos saltatórios ou impulsos para que o disparo elétrico aconteça da forma mais rápida e mais efetiva possível. É exatamente assim que a gente consegue velocidades tais como 200 metros por segundo de disparo elétrico percorrendo as nossas células nervosas. Meninos e meninas, muita atenção. Caso alguém perca essa bainha de mielina, essa pessoa terá dificuldade de comunicação. Existem várias doenças que levam à destruição da bainha de mielina, e aqui eu deixo uma dica de filme para você assistir de uma doença que é gerada pela destruição da bainha, que é o filme Óleo de Lorenzo. Vale muito a pena você assistir, porque você vai ver o que acontece com uma pessoa quando ela simplesmente perde essa bainha. E lembra lá, qual é o nome da célula capaz de fazer bainhas de mielina no sistema nervoso central? Você consegue lembrar? Então a gente está falando aqui dos oligodendrócitos. Vou buscar essa imagem aqui para gente, só para você poder relembrar. Oligodendrócitos, eles se prendem ao axônio para fazer a bainha de mielina. Se eu estiver falando de sistema nervoso central, porque se eu estiver falando de sistema nervoso periférico, são as células de Chivan. Bom, e como é que esse disparo elétrico ele acontece? Bom, ele acontece basicamente através de um mecanismo que eu preciso relembrar lá do estudo de citologia, que tem a ver com bomba sódio-potássio e transporte passivo. Então vamos tentar relembrar isso aqui bem rapidinho. Imagina aqui que eu estou dando um zoom num nódulo ou nó de Ranvier. Então quando eu olho dentro desse nó de Ranvier, dentro desse axônio, o que eu posso perceber é que eu tenho concentrações diferentes de sódio e potássio no interior e no exterior da minha célula. Se você bem lembra, a bomba sódio-potássio, ela manda sódio para o lado de fora. Então eu vou ter grandes quantidades de sódio na parte externa da minha célula e potássio do lado de dentro. Lembra lá, ela manda sempre 3 sódios para o lado de fora a cada 2 potássios para o lado de dentro. Perceba que numa célula do sistema nervoso, num neurônio em repouso, eu vou ter o lado externo positivo e o lado interno negativo. Bom, se o lado externo é positivo e o lado interno é negativo, eu tenho essa diferença, na verdade, essa diferença de cargas entre o lado externo e o lado interno. Toda vez que o neurônio sofre um processo de excitação, toda vez que os dendritos percebem uma informação, o que acontece é que a nossa célula começa a mudar um pouco o fluxo de entrada e saída desse sódio, desse potássio. O sódio começa a entrar na minha célula. E nessa que ele começa a entrar na minha célula, eu inverto a carga. Eu torno o interior positivo e o exterior negativo. É exatamente nesse momento que o disparo elétrico se estabelece. E esse disparo elétrico ele tem um sentido. Ele percorre sempre do dendrito para o meu axônio.
sempre dessa forma, porque aqui eu vou ter uma onda de despolarização. Nesse exato segundo, você tem cargas negativas para o lado de fora, carga positiva para o lado de dentro, porque eu joguei sódio para o interior da célula. É claro que ele não vai ficar sempre no interior da célula, porque eu tenho um mecanismo de difusão. Se eu tenho muito sódio do lado de dentro, ele vai saindo aos poucos. Então, com o passar do tempo, você retorna a carga original, você retorna a carga positiva externa e a carga negativa interna, porque a bomba de sódio e potássio ela não para de funcionar. Mas esse disparo elétrico, ou melhor, esse disparo de despolarização, ele vai sendo levado adiante. E ao ser levado adiante, ele vai provocando momentaneamente essa inversão de carga. E ao inverter a carga, você tem o disparo seguindo em uma direção. Bom, para entender melhor esse processo, é importante você ver esse gráfico aqui, que é o gráfico que vai demonstrar o processo de geração desse impulso elétrico acontecendo. Então, no meu eixo X, eu tenho tempo, e esse tempo ele é contado em milissegundos. É muito rápido. E no meu eixo Y, eu tenho o potencial da membrana. Então, eu vou botar aqui pote, membrana, que é também visto em milivolts. Bom, visto em milivolts. O que acontece? No potencial de repouso, quando a célula está em repouso, o que eu consigo perceber é que ela está ali por volta de menos 70 milivolts. Ela está em repouso. Nesse momento de repouso, vamos supor que um estímulo tenha acontecido. Esse estímulo ele tem que ser suficiente para atravessar um ponto que a gente conhece como ponto limiar, ou seja, é o ponto de estímulo mínimo para que o disparo elétrico possa acontecer. Esse limiar acontece em aproximadamente 55 milivolts. Então, o limiar é o ponto de estimulação mínima para que o disparo possa acontecer. Bom, vamos supor que esse estímulo tenha passado o limiar. Então, ele inicia a fase que é conhecida como fase ascendente, que é a fase conhecida também como despolarização. Essa fase ascendente, ela vai fazer com que, então, toda a carga positiva, grande parte do sódio que estava do lado de fora, seja mandado para o interior da célula, e aí ele vai causar uma despolarização. E vai levar, então, a carga interna a um valor mais positivo, ou seja, vai chegar a mais ou menos 40 milivolts. Só que quando ela bate 40 milivolts, ela começa a se repolarizar, ou seja, ela começa a voltar à polarização original. Por que isso acontece? Porque, basicamente, o que você está vendo são os canais de sódio mandando sódio novamente para o lado de fora. Então, aqui você tem a repolarização. Okay? Na repolarização acontece uma coisa bem interessante. Os canais de sódio mandam tanto sódio para fora que ela acaba descendo a um ponto um pouco mais baixo do que o seu limiar inicial. Tá certo? Então, vou marcar aqui. Ela foi um ponto um pouco mais baixo do que seu limiar inicial. E aí, a célula volta à carga original e pode gerar mais um disparo. Esse ponto mais baixo aqui, ele é conhecido como potencial de repouso. Exatamente no potencial de repouso que a minha célula nervosa não é capaz de transmitir impulso algum. É no potencial de repouso que eu encontro a célula paradinha, sem poder transmitir. Isso dura milissegundos, é uma fração muito pequena de tempo. E exatamente nesse ponto aqui, por conta desse ponto, que ela é responsável, ou melhor, que o disparo elétrico, ele ganha uma característica de ser unidirecional. Porque toda vez que eu despolarizo, repolarizo, eu não tenho como fazer com que os canais anteriores sejam também influenciados para que o disparo siga no sentido inverso. Então, ela sempre tem
uma direção e um sentido bem estabelecido, ok? Dessa forma fica mais fácil entender como a transmissão do impulso elétrico acontece. A transmissão do impulso elétrico, então, acontece basicamente na minha célula nervosa, partindo dos seus dendritos e chegando ao seu axônio através da despolarização. Vamos lá, as fases importantes: despolarização, repolarização e potencial de repouso. Lembrando também, se a gente não chegar ao ponto limiar, se o estímulo for muito baixo, eu não tenho o disparo da despolarização. Então é preciso vencer esse estímulo mínimo para que todo o processo possa acontecer. Espero que vocês tenham compreendido. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.